Ativa, né? Sempre. Eu sempre. Entra um a cada 5 minutos, mãe. Entra um a cada 5 minutos. E olha, né? Senhoras e senhores, muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presencial e também todos aqueles que estão nos assistindo online, né? Todo o pessoal do Brasil todo e de Santa Catarina, o nosso estado. É uma alegria imensa estar aqui pela primeira vez, né? A Rede Feminina de Combate ao Câncer tem um painel no TJCC. Então, para a gente é uma honra estar aqui para contar, falar sobre câncer, falar sobre essa história que, na verdade, ela é para ser um capítulo na vida de todos aqueles que são acometidos, aqui em especial as mulheres, né? E também para falar da transformação que isso acontece pelo olhar de uma instituição. Mais que isso, eu quero, em primeiro momento, apresentar as nossas painelistas, né? Todas de Santa Catarina. Aqui nós temos a doutora Fabrícia Gamba Beduski, ela que é médica mastologista na cidade de Blumenau, atuando no SUS, através do Serviço de Oncologia do Hospital Santo Antônio e também na rede privada. O foco da doutora Fabrícia é a cirurgia reconstrutiva de câncer de mama e realiza também um lindo trabalho como parceira da rede feminina. A senhora Jaqueline Barp, ela que é psicóloga e também voluntária da Rede Feminina de Caibi, Santa Catarina, há 17 anos e atualmente coordenadora estadual dos grupos de apoio das redes femininas do estado de Santa Catarina e nesse ato também é paciente oncológica. A senhora Maria Cristina Dorigatti, ela que é presidente estadual da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina, voluntária da Rede Feminina da cidade de Blumenau há 21 anos, foi presidente na cidade de Blumenau também de 2017 a 2020. E a senhora Sônia Maria Hig Fischer, atual coordenadora estadual de apoio ao paciente oncológico de Santa Catarina, das redes femininas, voluntária da rede de Brusque há 18 anos, foi presidente da rede de Brusque nos anos de 2013, 14, 15 e 16 e também foi presidente estadual da rede feminina de Santa Catarina nos anos de 2017 a 2020. Então, serão essas que irão conversar com vocês a partir de agora. Antes de a gente entrar nos nossos assuntos, eu quero deixar aqui, contar para vocês que a nossa presidente estadual de gestão 2021, 2022, 23 e 24 faleceu no dia 28 de agosto desse ano. Nós todas voluntárias ainda nos sentimos enlutadas com a perda dela, que se foi no dia do voluntariado. E isso prova todo o legado que ela deixou, trabalhando na rede feminina há mais de 40 anos. E a Síria era uma pessoa muito feliz. E ela sempre dizia, o câncer não espera e não pode parar. E é por isso que a gente segue isso. E é por isso que, em homenagem a ela, eu vou pedir a todas, não um minuto de silêncio, mas sim uma salva de palmas. Dizer também que a opinião das painelistas neste momento e nesse painel, neste TJCC 2024, nem sempre vão ser a opinião da Rede Feminina de Combate ao Câncer como instituição, mas que elas têm toda a liberdade de colocarem aqui o seu posicionamento.
convidar a todas para visitar o nosso estande lá nos estandes e também o estande da Rede Feminina Nacional, que também tem produtos lá, porque vocês todas sabem que a gente não recebe verba pública e a gente, alguns até sim, mas nós temos que sobreviver e com isso a gente vende produtos institucionais para tanto. Bem, a gente sabe que o câncer ele é visto ou deveria ser visto tão somente como um capítulo da vida. Hoje, pelos estudos que se tem, e cada vez mais eu fico feliz de participar de eventos como este, em saber que existe muito mais possibilidade de cura, possibilidade de uma vida transformada depois de passar pelo tratamento e possibilidade de muita vida, apesar do câncer também, né? Então, nós, enquanto instituição, no estado de Santa Catarina, e hoje com 83 cidades do estado que temos uma célula funcionando, a gente realiza um tratamento humano e solidário com as mulheres. Porque, diferente do tratamento na rede pública ou na rede privada, onde se faz pelo salário, a Rede Feminina e todas as ONGs por esse Brasil afora fazem um trabalho de amor, né? A gente costuma dizer que o que a gente faz não tem preço, mas tem valor. Então, é dessa forma que a gente quer começar esse painel. E eu começo passando já a palavra para a doutora Fabrícia, que é a nossa médica oncologista, né? A nossa mastologista. E a doutora Fabrícia, como mastologista, você realiza o acompanhamento oncológico de muitas pacientes, né? E qual a tua percepção quando tu se depara com uma paciente com um novo diagnóstico no seu dia a dia? Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Rede Feminina Estadual de Santa Catarina para estar aqui presente, né, nesse painel, para a gente conversar, trocar um pouquinho das nossas experiências, né? Primeira vez que eu vim no TJCC e, para mim, né, está sendo incrível a questão dos temas abordados, né? Eu acho que a gente conversou um pouquinho antes, assim, na preparação da conversa, sobre a necessidade da gente falar mais abertamente sobre vários assuntos, né? E acho que o painel anterior também ilustrou bastante isso. Então, novamente, muito obrigada, né, pelo convite. E, bom, sou mastologista, atuo em centro de oncologia, então trabalhar com câncer é basicamente meu dia a dia, né? E o que a gente acaba vendo, assim, ao longo dos anos, é que ninguém nunca está suficientemente preparado para receber o diagnóstico, né? A gente sabe que a forma de reagir a um diagnóstico varia muito conforme individualidades humanas, né, sobre as vivências de cada um até ali. A gente sabe que tem pessoas que até aquele momento nunca entraram em contato com a realidade do câncer. Outras pessoas acabaram já tendo vivência muito próxima, né, com familiares. E essas experiências podem ter sido muito diferentes, então com desfechos positivos e muitas vezes também com muitos momentos de dor, né? Então, a gente sabe que o diagnóstico do câncer é uma montanha-russa de emoções, né? Então, certamente, vem muitos sentimentos à tona e muita angústia, né? E esses sentimentos, eles vão se modificando, né? Sendo elaborados ao longo da jornada do tratamento. Bem, quando a gente fala de jornada, de tratamento, de paciente, eu já quero puxar uma conversa com a Jaqueline, né, a nossa Jaque, para perguntar, a gente quer saber a visão dela sobre tudo isso. Mas antes de falar sobre a Jaque paciente em tratamento oncológico, Jaque, conta para nós um pouquinho da tua história até chegar ao tratamento, para a gente te conhecer um pouco melhor, para o pessoal que está assistindo aqui em casa, conhecer um pouquinho da tua história. Boa tarde, gente. Obrigada por estar aqui, obrigada à Rede Feminina Estadual por estar aqui. Então, a Jaque até chegar ao diagnóstico, nem no meu pior plano, no meu pior pesadelo, eu imaginava chegar a um diagnóstico de câncer, né? Então,
Antes do diagnóstico, eu fui 20 anos professora, 10 anos psicóloga. Sempre planejei tudo, controle de tudo, porque professora, numa sala de aula com 20, 30 alunos, você tem o controle de tudo. E isso a gente leva para a nossa vida fora de sala de aula, porque é a nossa formação. Então, eu sempre tinha o controle de tudo. Eu controlava tudo. E, a partir do diagnóstico, isso caiu por terra. Essa teoria cai por terra. Porque você não tem controle de mais nada. E não é que tu vai te preparando para esse controle. É do dia para a noite que você não tem mais esse controle. Ao momento do diagnóstico, você não tem mais esse controle. Eu não tomava água, eu não me cuidava muito na alimentação, eu não fazia muita atividade física. Levava como uma vida assim... vamos levando, vamos indo. Um dia fazia, um dia corria, um dia caminhava. Mas não era nada regrado. A partir do diagnóstico, isso muda tudo. Você vai ter que entrar numa regra, você vai ter que buscar vida. Quando eu recebi o diagnóstico, eu sempre digo assim, eu morri 3 segundos. Foi 3 segundos silenciosos da minha vida que eu só olhei o médico e não vi mais nada. Assim. Era só a imagem dele. E quando eu voltei, eu acredito que foi um pouco mais, mas eu digo que é 3 segundos para mim, eu pensei, eu quero viver. Eu quero viver. Eu não pensei em morte. Eu só pensei, eu quero viver. E aí para frente, então, foi uma outra Jaque. Um outro capítulo da minha história. Né? Nesse meu livro da vida, abriu-se um outro capítulo. Nebuloso, tumultuoso, não desejado, tudo isso. Mas é o meu capítulo hoje que eu estou vivendo nessa história com uma neoplasia gástrica. Então, eu tenho um adenocarcinoma gástrico com metástase. É grave, mas não é problema meu. Né? Eu digo sempre, é problema da minha oncologista, dos meus cirurgiões oncológicos. Eles que vão ter que se preocupar em encontrar uma droga que vá dar resultado no meu tratamento. Até eles encontrar a droga, por enquanto eu tenho uma droga que está me mantendo. Até eles encontrar uma droga para me curar, eu tenho que me preocupar com a minha vida. E foi isso que eu pensei. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho, eu tenho um jeito, e é o meu jeito, Jaque, de enfrentar essa doença. Ela é um pouco diferente, às vezes. Desses 2 dias que a gente está aqui, eu vi que, em alguns momentos, a gente anda junto. Eu vi várias pacientes, então a gente compactua das mesmas ideias. Em alguns momentos, elas seguem um jeito de encarar e eu outra forma de encarar. Mas todas nós só temos um plano A. Não tem plano B. Quem tem um diagnóstico de câncer não tem plano B. É só plano A, que é enfrentar. E é isso que me mantém, nesse momento, viva e, né, tocando os meus afazeres, todos os meus contatos, o meu trabalho voluntário, porque eu parei de trabalhar no consultório como psicóloga e caí de cabeça mais ainda no voluntariado. Eu já era voluntário, né? Então eu caí mais de cabeça para quê? Para me ocupar, para me manter ativa, para me manter com as relações, para me manter com as outras mulheres. Eu atendia, sim, elas no meu consultório, porque era a psicóloga voluntária da rede, e passei a não atendê-las, porque não posso trabalhar. Mas estou junto delas no grupo de apoio. Então, eu participo disso para quê? Para me manter ativo. Né? E a Rede Feminina está sendo, assim, uma parceira e um divisor de águas na minha vida, né? Por estar viva, vivendo, participando, fazendo tudo que eu tenho vontade. Então, essa é um pouco da minha história. Mas, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai conversar mais e eu vou explicar para vocês mais coisas com relação a isso. Tá bom?
Bem, tu queres perguntar? Me pediste para perguntar? Eu gostaria de perguntar, falando, né, sobre sentimentos e como é esse primeiro momento, Jaque, de tudo aquilo que tu sentiste assim no início, né, o medo e automaticamente a vontade de viver e a vontade de transformar esse momento de dor em um momento de vida, né? Gostaria de perguntar o que ao longo dessa trajetória tu achaste que mudou, né? Quais foram as tuas angústias que reduziram, se surgiram novas angústias e de que forma tu ressignificou todos esses sentimentos e esse momento? Então, doutora, medo é a primeira coisa, né? O medo, ele vem. Mas ele veio medo, ele veio angústia, ele veio raiva, ele veio nojo, ele veio ódio, ele veio com N's, né? Eu digo assim, um tsunami de emoções. Porque antes, no painel que a gente estava aqui, o painel era eles no tratamento. E eu, no meu tratamento, o meu ex-marido me abandonou. Então, assim, eu ainda não tinha o diagnóstico, mas eu estava doente. E aí a gente teve o processo de divórcio e não foi nada bom, né? Não é bom, né? Para ninguém, de nenhuma forma. E então eu tive que seguir sozinha, né? Então nessa parte do abandono, de você estar sozinha, sim, eu tinha meu filho, a minha mãe, toda a minha família, toda a minha rede de apoio familiar junto, mas isso também pegou bastante, sabe? Isso foi uma coisa assim que me nocauteou, além do diagnóstico, essa caminhada sola, né? Eu tinha que ser só eu, e por várias vezes eu desejei o que eles falaram, um abraço, né? Porque você está ali sozinha, né? Todo mundo segue a sua vida, todo mundo trabalhando e você ali, né? Às vezes precisando desse abraço, e eu não tinha. Então eu tive que lidar com dois lutos: o luto da doença e o luto, né, de um divórcio, de uma separação, em que foi muito traumático para mim, né? E foi algo que eu não tinha como que olhar para trás, eu só tinha que olhar para frente. Foi assim que eu enfrentei, com todas as dores, né? Com todas aquelas questões, questionamentos, dúvidas, várias altos e baixos, então, nesse processo, sabe? E muda, porque você começa a olhar para ti. Hoje, eu já que olho mais para mim. O que eu gosto, o que eu quero, o meu sim e o meu não. Porque eu só dizia sim, eu só fazia para os outros, né? Eu não cuidava de mim. Hoje eu tenho esse olhar, né? O que é meu e o que é do outro. Né? Então, eu tenho essa via de colocar. Mas tudo isso com muito aprendizado, com muito olhar para mim, um momento de parar e olhar para a minha vida, que é importante nesse momento. Né? E já que tu estás falaste que tu tens uma rede de apoio, tem tua família, teu filho, teus pais, e que você é ligada no 220, né? E como é que é essa... Você que sempre cuidou de todo mundo, que sempre cuidou da família, do teu ex-marido, inclusive, né? Como é que foi se deixar ser cuidada nesse momento? Bah, Silvana, agora tu foi na veia. Não é fácil, né? Não é fácil porque você tem que... eu precisava, não tenho que nada, mas eu precisava desconstruir essa ideia de que eu sempre estava em primeiro lugar, na frente, fazendo, agindo. E quando eu me vi fragilizada, fraca, muito debilitada, porque eu perdi 46 quilos. Então, eu vi o meu joelho mais largo que a minha coxa. Eu não me reconhecia no espelho. Eu chorei várias vezes em ver aquele corpo. E abrir espaço para ser cuidada não foi fácil. Foi bem complicado. Mas eu precisei abrir esse espaço, porque eu precisava cuidar de mim. Né? Chegou um momento que eu fui
ao fundo do poço. Então, para de cavar, né? Como a gente fala. E eu precisava cuidar de mim. Então, eu me voltei para mim. Não foi fácil, não foi de um dia para a noite, não foi num estalo, mas foi uma construção diária, um passinho atrás do outro para se deixar cuidar. E que foi muito importante, que é importante, né? De que eu não preciso estar à frente de tudo, fazendo tudo, dar conta de tudo. Eu não tenho que nada, não tenho que mais nada. Nessa minha nova vida, Silvana, o tem que, dar conta, não cabe mais. Não cabe mais. Né? Então, isso eu preciso olhar para mim. E todo dia é um exercício de olhar para isso. Escutando tu falar isso, me vem que tu disseste assim, as preocupações mudam, né? Tu tinha umas preocupações e agora surgiram outras preocupações. Mas coloca para a gente aqui quais são essas preocupações do paciente, porque como já foi muito dito aqui no painel anterior, da 1 hora, aqui nessa mesma sala, o doutor Bruno falou, eu posso cuidar de vocês. Eu nunca vou estar preparado porque eu nunca tive câncer. E isso eu posso falar. Eu posso te olhar, eu posso querer te ver bem, mas eu não sei como é. Eu não sei quais são essas preocupações porque eu não tive câncer. Então, coloca para a gente, assim, até para a gente entender, enquanto instituição, enquanto ONG, enquanto terceiro setor, o que nós precisamos fazer pelas pacientes, o que elas precisam, o que as preocupa, o que a gente faz e não deveria fazer, né? Porque está ali a Cristina, que é a nossa presidente estadual, que vai repassar tudo isso para as nossas 83 associadas, a Sônia, que é a coordenadora dos grupos de pacientes de todas as redes do Estado. Então, fala para a gente o que fazer e o que não fazer. Primeira coisa assim, que me impacta é quando as pessoas me perguntam assim, e daí, terminou o tratamento? Não, eu estou em tratamento. Mas tu não parece ter câncer. Tu não tem cara de quem está doente. Né? Então, qual seria a cara de quem está doente? Né? Quem tem cara de doente? A gente olha para a cara da pessoa e percebe que ela está doente? Quantas quimioterapias você tem? Isso me dói às vezes. Eu respondo, não sei. Eu não sei quantas eu tenho pela frente. Não sei, nem minha médica sabe. Né? Porque, como vocês ouviram, metástase não é para os fracos, né? Então, eu não sei, mas tem dias que isso é bem tranquilo, mas tem dias que isso dói. Porque eu gostaria de ter um protocolo com começo, meio e fim. Mas um dia eu disse isso para uma pessoa, que eu gostaria de ter um protocolo com começo, meio e fim. E ela me disse, Jaque, a minha mãe tinha um protocolo com começo, meio e fim, mas ela não chegou no fim. Ela fez 3 quimioterapias e partiu. Então, agora, eu também não penso que eu quero ter um protocolo com começo, meio e fim. Segue o protocolo. Segue o que tem que seguir. Venha o que vier. Outra coisa que me dói é quando as pessoas olham para mim, que eu digo assim, eu sou paciente oncológica. Dá um pulo para trás, assim, vem para trás, como se elas levassem um soco. Ou eu digo, eu tenho um câncer gástrico. Né? O corpo mostra o que a pessoa está pensando. É como se ela olhasse para mim e tivesse uma fila aqui nesse corredor para a morte. Eu seria a primeira na ideia dela, de quem vai morrer aqui daqui de nós, né? Vamos fazer uma fila aqui, quem vai morrer primeiro. Primeiro é os que têm câncer, né? Que eles estão na bola 8, esses aí já estão marcados. Então eu seria a primeira na fila. Mas eu fui educada que os últimos serão os primeiros. Então, de repente, eu sou a primeira da fila, mas não sou eu que vou primeiro. Né? Como a gente já ouviu em outros painéis. Então, assim, a ideia é que eu vou morrer. E os outros não? Como isso? Por quê? Quem que tem essa certeza? Né? Então, isso dói para a gente porque é no olhar. Às vezes a pessoa não precisa falar. Ela olha e a gente sente. É como ela
chega até nós, Silvana, sabe? Aquela palavra de conversar. Ah, mas tu nem perdeu o cabelo. Então eu tinha que estar careca? Né? Ah, mas então a tua quimioterapia é fraquinha, que tu não perdeu o cabelo. Sabe? Essas frases, essas palavras não ajudam em nada, gente. Não ajuda. É preconceito. Sabe? Não vai me acolher. Entende? Então, isso me dói muito nessa questão assim, ó, de chegar no paciente oncológico. Ou quando elas dizem assim, eu não fui lá te visitar porque eu não sabia nem o que falar. Tá, mas eu falo qualquer assunto. Eu estou viva. Por que tu tem que saber, tem que ter uma conversa diferente comigo? Conversa como qualquer outra pessoa, meu Deus. Sabe? Então, assim, parece que visitar um paciente oncológico tem que ter um repertório, tem que ter né, não sei o que falar. Não, fala qualquer coisa, nós estamos vivos. Isso, sabe, são coisinhas pequenas que vão minando e que torna o grande, toda essa questão de enfrentamento judiada. Judiada pelo jeito que o outro olha, pelo jeito que o outro se coloca diante da gente. Né? Isso é em todas as partes. Não é só um trabalho voluntário, é nas clínicas. Né? Eu tenho a sorte de... Eu estou no privado, né? Eu tenho um tratamento privado. Eu não tenho... como se diz... plano de saúde. Né? Eu não tenho plano, mas eu estou no tratamento privado. E estou numa clínica que, na minha região, para vocês entenderem um pouquinho da onde eu venho, é uma cidade de 6 mil habitantes e o polo oncológico não é na minha cidade. Então, eu tenho que, a cada 15 dias, me deslocar para o polo oncológico, que é Chapecó. Então, é uma cidade que fica a 100 quilômetros da minha, eu tenho que, a cada 15 dias, me deslocar para lá. E 2 vezes naquela semana. Então, aí já dificulta um pouco. Mas eu tenho a sorte de estar num tratamento ótimo, com profissionais, o multiprofissional que a gente ouviu falar muito nesses 2 dias. Eu tenho todo um aparato e que me faz seguir e que me ajuda também nesse enfrentamento, porque eles me escutam. Né? Até eu chegar ao diagnóstico, ninguém me escutou. Eu levei 1 ano falando que eu tinha uma dor na minha barriga, que eu tinha algo na minha barriga, e ninguém me escutava, porque misturaram o meu divórcio com os meus sintomas. Uma coisa era o que eu sentia, uma coisa era o que eu vivia. Né? Então, misturaram isso, botaram num balaio de gato, e o que eu sentia era uma ansiedade, era medo, era porque eu estava sozinha. Não, eu tinha uma coisa na minha barriga. Né? Até que eu fiz um exame de imagem. E aí apareceu. E aí deu o estouro. Né? Mas eu sabia que eu tinha uma coisa dentro de mim que não estava certo. Mas ninguém me escutou. Né? Então, quando eu cheguei diante de um médico que olhou para mim, que fez vários exames, aí a coisa melhorou para o meu lado. Né? Então, é isso que eu tenho para te dizer, Silvana, nesse momento. Bem, cuidar muito, né? Cuidar muito como que a gente vai olhar, como a gente vai chegar no paciente. Tu falaste várias coisas que eu posso puxar vários ganchos aqui, né? Falaste sobre que você é psicóloga, você é voluntária da Rede Feminina e você é paciente oncológica. Então, vamos puxar um pouquinho para esse voluntariado, para essa instituição que te cuida, né? Que hoje tu frequenta os grupos de apoio, né? E eu vou perguntar para a Cristina, que é a nossa presidente estadual. Cristina, para tu falar para a gente um pouquinho sobre esse olhar das voluntárias para essas pacientes, como é que é essa chegada do paciente na rede, como é que esse olhar, eles são capacitados para isso, como é que funciona esse olhar do voluntariado para o paciente? Boa tarde, é um prazer estar aqui com as minhas amigas, representando a Rede Estadual de Santa Catarina, mas eu também fui presidente, sou voluntária há 21 anos, e na minha gestão eu posso te dizer o que nós temos que fazer com as nossas voluntárias, que a Nacional está fazendo, é cuidar de quem cuida. Então, a voluntária, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser orientada,
ela precisa ser capacitada para receber todas as informações e para atender esse paciente. Ela precisa, porque nós doamos o nosso tempo, tá? Nós doamos o nosso carinho, o amor, mas nós não temos todo aquele suporte, porque nós somos voluntárias. E, numa equipe de apoio, a gente sabe que precisa de psicóloga, precisa de fisioterapeuta, precisa de médica, mastologista, tudo isso para dar esse suporte, mas tá, a rede, nesses 83 municípios, consegue fazer. Então, assim, passando, nós temos atendimento de 15 mil pacientes mês, tá? Isso é muito bom, tá? Porque cada rede faz o seu trabalho. Cada rede começou pequenininho, começou no seu hospital. Depois, que a rede estadual já tem 63 anos, e a primeira rede do município é de Blumenau, que vai fazer 51 anos. Mas nós começamos lá pequenininho. Cada presidente fez o seu diferencial, cada presidente aperfeiçoa, cada presidente procura recursos, porque nós vivemos de recursos. A maioria sabe que nós não dependemos de poder público, nós não dependemos de doações de parceiros e dependemos da comunidade que acredita no nosso trabalho. Então, essas pacientes, quando chegam, elas adoram, porque elas sabem que dentro da rede é uma rede de apoio, é uma terapia, tá? Aonde que eu sempre digo assim, tem uma frase que eu gosto muito, que a rede feminina é uma entidade de excelência. Então, a rede feminina é uma entidade onde um abraço é um remédio, tá? Aonde o olhar é um olhar é uma cura, tá? E o toque, ele ameniza a dor. Então, eu acho assim que o nosso trabalho, essas mulheres são guerreiras, essas mulheres são abnegadas, mas, ao mesmo tempo, como nós fizemos o voluntariado, mas a gente recebe muito também esse amor, esse carinho. Então, quando elas chegam, eu sei por experiência que elas adoram. Tem gente que está curada e quer continuar lá, porque para elas é um segundo lar, porque é onde elas podem fazer o artesanato, pode receber a massagem, que para elas é muito importante, pode dançar, fazer atividade física, e tudo isso a rede proporciona às pacientes de forma gratuita. Muito interessante. E assim como a Rede Feminina, diga-se de passagem, a gente sabe que tem muitas outras instituições que fazem isso. A exemplo disso é a Neomama do Zé Luiz, que está aqui assistindo o nosso painel também, né? E tantas outras que a gente conhece no estado de cada um de nós, né? Doutora Fabrícia, a doutora que trabalha com essas mulheres, né? Que pega no início, que faz as cirurgias, inclusive, e trabalha na rede pública, no SUS e na rede privada. Você vê alguma diferença entre essas mulheres que são tratadas? E aqui vamos abrir, eu acho que esse leque, não só pela rede feminina, mas também, vamos falar de Santa Catarina pela AMUC, ou se fosse aqui em São Paulo pela Neomama, né? Então, ou por todas as redes femininas, porque, diga-se de passagem, nós temos a presidente nacional, Alice Jorge Dino, que está ali nos assistindo também aqui. Rede feminina tem em 19 estados da federação, né, do Brasil. Então, como é que é essa paciente para a doutora? A paciente fala alguma coisa sobre ONG ou vocês instigam, estimulam a procurar? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Tem de tudo um pouquinho, né? A gente sabe que tem pacientes que chegam para nós justamente através das redes femininas, né? Pelos exames de rastreamento. Né? A gente sabe que nem todas as regiões conseguem proporcionar os exames de maneira adequada, então a rede feminina acaba sendo uma porta de entrada, né? Para a realização dos exames, e ali muitas vezes a gente faz o diagnóstico. Mas na minha prática, eu acabo sempre estimulando procurar a rede feminina, porque a gente nota nitidamente, né, a paciente que está frequentando, que está tendo essa rede de apoio,
E às vezes a gente consegue perceber a forma com que o paciente entra numa próxima consulta, né? A gente geralmente encaminha, muitas vezes, em busca, né, dessa equipe multidisciplinar, então, às vezes pelo acompanhamento psicológico ou pela fisioterapia, né? Acho que tem bastante meninas aqui da rede feminina das regiões das cidades, né, que a gente recebe e onde a gente atua. Então, acho que todo mundo está bem habituado, que eu quase sempre encaminho todas as minhas pacientes e a gente acaba trocando informações e ideias e por muitas vezes acabar procurando o atendimento multidisciplinar, a gente vê que na realidade o que talvez mais modifique assim na questão de atitude, de entendimento, de ressignificação é esse acolhimento, né? A gente vê que a troca de informações, a troca de como foi, ou o que pode ser feito, né? São locais seguros, digamos assim, né? Onde as mulheres conseguem se abrir e muitas vezes compartilhar dificuldades em comum. Também, né, pegando um pouquinho o gancho da Cristina sobre a questão de capacitação, a gente percebe que hoje em dia a gente consegue informação muito rápido e de uma maneira muito simples, né? Que é basicamente jogando na internet. Então, eu vejo os espaços das redes femininas também como locais seguros, né? Em que a gente pode trocar informação de qualidade, né? Quebrar tabus, muitas vezes. E também evitar que muitas coisas que... A gente sabe que tem muita informação boa na internet, tem muita informação inverídica, às vezes, né? E que o leigo não tem capacidade de discernir, né? O que é correto, o que não é, o que dá para fazer. Então, são locais também que, quando a gente tem uma capacitação bacana, né, quando as ideias são trocadas, quando a gente tem um meio de comunicação que facilita isso, pode facilitar bastante, né? Então, a gente pode agregar muitas coisas ao tratamento e só vejo benefícios, assim, quando a gente tem um olhar mais empático, uma cabeça mais aberta, quando a gente consegue conversar sobre as dificuldades e as necessidades individuais de cada pessoa, certamente a gente vê muita diferença. Bem, a gente escuta falar que existe essa diferença, a gente sabe que, então, todos os medos e os anseios que as pacientes passam durante o diagnóstico, ou ao receber o diagnóstico, ou durante o tratamento. Então, Sônia, a gente sabe que as redes femininas, elas, ou até as demais ONGs, né, recebem pacientes, mas aqui a gente está falando da rede feminina, né, recebem pacientes nos mais diversos estágios do tratamento e da doença também. A gente sabe que tem problemas fora, que elas têm problemas pessoais, psicológicos, financeiros. A gente sabe que muitas vezes elas não têm dinheiro para fazer um exame ou para fazer um rastreio ou algo que precisa. Então, eu gostaria que tu falasse para a gente um pouquinho, assim, qual que é o papel desses grupos de apoio e das redes... Como é que esses grupos de apoio das redes femininas trabalham, né, na transformação do câncer? Transformação do câncer como um capítulo de amor, de resiliência, através de programas. Como é que os grupos de apoio trabalham nesse sentido? Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar participando desse painel da Rede Feminina, de poder falar como funciona o nosso trabalho em prol aos pacientes oncológicos. Então, transformar a dor do câncer em amor, em resiliência. Uma das principais é o acolhimento. O acolhimento a essa mulher que chega à rede feminina com o diagnóstico, que está sem chão, que não sabe o que fazer. Muitas delas fizeram o exame na rede feminina, fizeram a mamografia através da rede ou o exame preventivo e vêm até a rede para receber, para buscar esse exame, já sabendo que ali tem uma alteração. Então, entra o nosso papel, que é tão importante, o acolhimento, de pegar na mão dessa paciente, né, de recebê-la com um abraço apertado,
de dar atenção, de olhar olho no olho, de estar junto com ela e dizer para ela: você não está sozinha, eu estou com você. Então, esse é o nosso papel fundamental, esse acolhimento, né? De acolher essa mulher assim quando ela está assim desamparada, porque sabemos que a maioria não tem estrutura familiar que sabe lidar com isso quando recebe o diagnóstico. Sabemos disso, como tem famílias, como tem pacientes que têm, mas tem muitas que não têm. E aí que entra o nosso papel, né? E daí apresentar para essa paciente tudo que nós oferecemos através da nossa equipe multidisciplinar, né, que é muito importante, desde o ginecologista, mastologista, fisioterapeuta. O setor de fisioterapia ele oferece vários tratamentos que ajuda muito essa paciente no tratamento, né? Que a conforta, que a deixa melhor, né? A psicóloga é fundamental para cuidar da saúde mental. A nutricionista, para fazer uma reeducação alimentar com essa paciente, para ajudá-la nesse processo, nessa caminhada, para tornar tudo mais leve, entre aspas. E todas as nossas terapias alternativas que nós oferecemos também. Lembrando que tudo que nós oferecemos é gratuito. Tudo é gratuito. E dentro dessas terapias que tem o yoga, o reiki, a reflexologia, vários outros programas, programas espirituais, né, para cuidar da parte espiritual, momentos de oração para fortalecer na fé, porque sabemos que tem pacientes que têm facilidade, elas perdem o chão, sim, mas elas se apegam a Deus de imediato. Mas tem outras que, com muita facilidade, se deprimem de uma forma assim muito grande, assim, tipo, entra numa depressão. E a gente sabe que a mente, ela precisa estar bem. A paciente ela precisa ter força para continuar, porque ela sabe que ela vai enfrentar ali uma grande caminhada, né? Ela precisa fazer o seu tratamento. Então, todas essas terapias são muito importantes. Oferecemos também, durante o tratamento, atividades físicas, pilates, hidroginástica, dança circular. E tudo isso faz muito bem. Porque quando ela chega à rede, claro, depois, né, que ela já se inteirou ali e que resolve, né, ela precisa também querer. A gente nunca pode obrigar uma paciente a participar ou querer esses benefícios, tem que partir dela. A gente convida, a gente oferece, né? E a rede organiza os grupos de apoio, que acontecem semanalmente, mensalmente ou quinzenalmente. E essa paciente daí passa a participar desses grupos de apoio. E nesses grupos de apoio, as voluntárias que trabalham nesse setor, elas estão ali com elas, e também a psicóloga que atende individual e também em grupo. E ali elas fazem a partilha,
né? Elas contam como é que está o tratamento, como é que foi a última semana, como é que elas passaram, como é que está em casa, e uma chora porque está com problemas com os filhos ou está com problemas com o marido não soube lidar com a situação e a abandonou. Então, são várias coisas que elas passam. É um momento de muita fragilidade. Então, assim, tudo isso que eu citei é muito importante. E isso só vai trazer força a ela, são vários benefícios, onde ela vai, assim, criar uma confiança, ela vai se sentir acolhida. Esse laço, ele se fortalece de uma forma e se cria uma amizade tão grande entre essa paciente com as voluntárias e com todos os profissionais da saúde, né? Então, isso é muito bom, isso é muito bonito, porque a gente sabe que, através desse nosso voluntariado, nós estamos ajudando essa paciente. Porque o médico está lá, cuidando da doença, né? Mas quem cuida do restante? Então, a rede, ela ajuda a cuidar do corpo, da mente e do espírito. Muito bem. Bom, nós temos um QR Code que vocês podem acessar para estar fazendo perguntas para o pessoal aqui, para as nossas painelistas. E vocês que estão nos vendo aí de casa, podem também mandar suas perguntas pelo chat, certo? Que daí, na medida do possível, a gente já vai colocando no meio e fazendo misturando junto com esse bate-papo que a gente está tendo aqui. De tudo isso que a Sônia falou, Cristina, que esse trabalho voluntário, né, de amor às nossas mulheres, seja na prevenção, porque a Rede Feminina trabalha também na prevenção, né, tem um número muito elevado. Nós estamos falando de instituições, quando a gente está falando de terceiro setor, nós estamos falando de instituições que estão fazendo um trabalho que deveria ser do poder público, né? Que, se tivéssemos políticas públicas melhores ou mais financiamento, elas teriam esse trabalho na rede pública. Mas não, isso tem que partir de nós, sociedade civil, porque o poder público não tem dado conta do seu papel. E é importante que se fale sobre isso. No ano de 2023, só em Santa Catarina, a Rede Feminina fez mais de 230 mil atendimentos espalhados pelas suas 83 associadas. Então, isso é um número muito grande de atendimentos. Entre os mais diversos, que daqui a pouco eu vou perguntar para a Cristina sobre isso, sobre eles, só para vocês terem uma ideia do trabalho que é feito, né? É uma formiguinha, um trabalho de formiguinha feito de município em município, no afã de buscar uma qualidade de vida e de tratamento melhor para as nossas mulheres. No afã de que um dia todas nós pudéssemos estar falando somente de prevenção. Porque prevenir é muito mais barato do que curar, né? Sairia muito mais barato. A gente não consegue entender essa regra, mas, enfim, né? É o que temos para hoje. Então, Cristina, diante disso tudo, eu gostaria de saber... eu sei que parece tudo muito bonito de se falar, mas a gente sabe que existem muitos problemas. Eu gostaria de saber que tu nos dissesse aqui, se tu pudesse nos dizer como é que a gente pode melhorar. O que o poder público, o que a sociedade pode fazer para ajudar a Rede Feminina ou a ONG da sua cidade, quem está escutando a gente, ou a Rede Feminina de outro estado, ou a ONG da sua cidade, para ajudar essa sociedade civil a melhorar a vida dos seus pacientes oncológicos? Pois é, gente. Quando eu vejo o levantamento que a Rede Feminina estadual faz, e eu vejo esses atendimentos, por isso que eu quero até comentar que os preventivos, porque o nosso foco é prevenção
do câncer de colo de útero, é o diagnóstico precoce e o apoio às pacientes mastectomizadas. Então, mas antes de tudo isso, é a prevenção, são os preventivos que a maioria das redes fazem. E deu uma média, durante o ano de 2023, 70 mil atendimentos gratuitos. E o mais interessante que tem postos de saúde que fazem o atendimento, mas o acolhimento que a voluntária recebe essa paciente para fazer na rede feminina é tão impactante que elas preferem ir lá para a rede feminina. E tem gente também que tem plano de saúde, mas vão na rede, por quê? Porque elas fazem o exame, tem redes que, além de coletar o material, ela tem uma biomédica e ela entrega o exame laudado. Então, e elas sentem segurança, tá? Nessa empatia que a voluntária passa para o paciente. E também foi feito um levantamento que existe 10.800 pacientes oncológicos, tá? E nós atendemos, também fizemos quer dizer, a rede feminina, todas elas, como a Sônia falou, as terapias integrativas, tudo. Então, esses atendimentos são significativos porque elas oferecem o apoio a cada uma. Então, o que a gente espera da sociedade? Por exemplo, lá em Blumenau, eles acreditam no nosso trabalho por causa da transparência. Então, quando a gente pede donativos, quando a gente faz um evento, tudo isso é para custear todo o atendimento que se faz à paciente. Então, o que a gente espera? Que eles continuem colaborando, que eles continuem acreditando e que eles façam que a rede feminina continue com esse trabalho, como todas as outras ONGs. Bem, mudando um pouquinho o foco agora, doutora Fabrícia, a gente sabe que hoje, como você mesmo disse, eu ia chamar ela de senhora, né? Mas é um bebê, gente, né? É uma linda, já tem uma caminhada tão grande, tão longa já dentro da oncologia. A gente sabe que a informação hoje ela é uma grande aliada da paciente e de todos nós, né? Qualquer coisa que a gente precisa, a gente vai para a internet e tudo fica no alcance da mão, tanto que a gente não usa mais papel, né? Estou aqui com o meu roteiro, mas o meu roteiro está no celular. Então, e a gente escutou muito isso, e hoje com inteligência artificial, que também vem para ajudar, mas a gente sabe que também tem muita informação que, às vezes, até são pernósticas, né? Conhecer a doença e suas implicações, num geral, ela dá ferramentas para se assumir um maior controle durante o enfrentamento do câncer, não é verdade? Então, a doutora, enquanto profissional da área, você acha que é importante que elas busquem esse conhecimento na internet? Ou de que forma ela deveria agir para ter um conhecimento maior sobre qualquer tipo de informação sobre a doença? Sem dúvida, informação é tudo, né? Nessa hora. Eu costumo dizer que informação costuma ser segurança, né? Costuma ser opção de escolha, né? Então, quando a gente está bem informado, o porquê, por exemplo, cada etapa do tratamento, quais são as nossas opções, né? Nem sempre a gente tem um caminho único para seguir para o tratamento de uma mesma doença. Acho que a informação, ela traz isso, né? Segurança e oportunidade de escolha. E também a questão da motivação em relação ao tratamento, né? Completamente diferente a gente saber que vai ter que fazer uma cirurgia ou entender o porquê fazer aquela cirurgia, porquê daquele procedimento e não outro, qual é o objetivo de uma quimioterapia, por que eu vou ter que fazer radioterapia, né? E eu acho que sempre quando a gente propõe o tratamento para algum paciente, é inevitável, né, a comparação. Minha área específica é câncer de mama, né? Então, posso dizer com bastante propriedade que quando a gente define o tratamento para alguém, a gente está observando não somente as características da doença, né, mas todo um contexto. Então, dentro desse contexto, a gente avalia, por exemplo, a idade da paciente, né, opções de tratamento disponível,
né, para aquele tipo específico de tumor, estado de saúde da pessoa. E também, nesse contexto, é importante a gente observar a realidade pessoal de cada um, né? Então, existem vários detalhes que a gente muitas vezes tem que adaptar, né? E, claro, acho que a Rede Feminina, nesse sentido, ajuda demais nessa questão de compartilhar informação. Hoje em dia, acho que é inevitável, né? A gente já nem espera, né, alguém que não vá atrás de informação, né? Acho que é unânime, todo mundo procura. A internet acaba sendo um dos primeiros meios de busca, né? Exato, o famoso Dr. Google, né? E, claro, eu acho que isso acaba ajudando, o conhecimento acaba sendo difundido de uma maneira muito mais rápida, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter é a qualidade dessa informação. E praticamente sempre quando eu proponho algum tratamento, eu tento explicar o porquê de evitar comparações, né? Ainda mais quando a gente está falando de mama. A gente falou muito hoje, ao longo de outras palestras também, sobre a questão de autoimagem, de autoestima, né? E a gente tem que pensar em todo o contexto. Então, a gente tem que pensar desde do ponto de vista estético, o que aquilo vai implicar, né? Ou então a questão da vida da mulher, né? E eu acho que a questão das redes femininas nesse sentido é super importante, porque a gente pensa... Muitas vezes, quando a gente dá o diagnóstico, o primeiro pensamento da paciente não é nem só sobre a doença, é mais ou menos como a Jaque falou, esse é o problema da minha médica, né? Ela vai me dizer o que eu tenho que fazer. E muitas vezes a primeira preocupação é justamente, nossa, eu tenho 3 filhos, né? Como é que eu vou me virar? Eu vou fazer uma cirurgia maior, mas eu vou poder pegar meu filho no colo, né? Então, acho que tudo isso também faz parte das nossas decisões. Então, com certeza, ter informação é crucial para a paciente poder escolher o que é melhor para ela, né, como indivíduo, como pessoa, né? Nem sempre que a escolha de uma pessoa vai ser a mesma da outra, né? Então, a gente estava comentando até ontem, né, questão de reconstrução mamária, né? A gente muitas vezes é quase que automático todo mundo imaginar que a paciente que tem a possibilidade de fazer uma reconstrução vai ter desejo. E na prática a gente vê que não é bem assim, né? E só que muitas vezes bancar essa decisão também não é algo simples. Então, a partir do momento que tu tem informação tanto dos benefícios que aquilo vai te trazer, ou também como possíveis complicações ou desconfortos, né? Então, é super importante. Eu vejo nas redes femininas talvez o local seguro, né? De pessoas assim estarem entre iguais, né, e poder trocar essa informação com pessoas que pensam de forma diferente sobre o mesmo assunto e têm pontos de vista diferentes sobre uma mesma situação, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Quando a doutora fala sobre vaidade, sobre autoestima, eu já queria puxar um gancho já para a gente falar sobre isso, né? Qualidade de vida durante o tratamento e depois dele também, né? Porque a gente escuta falar e escutamos aqui nesse congresso muito se falar sobre durante o tratamento, depois do tratamento, como é que vai ser transformações, né? Autocuidado, conhecimento. Então, isso é fundamental o que a paciente vive. Então, fala para a gente, assim, no teu ponto de vista, como é que nós, do terceiro setor, podemos ajudar essa paciente a ver a beleza, a sentir alegria, a ver o seu corpo e superar essas adversidades, essa mama, essas cicatrizes todas, esse corpo que, como você mesmo disse, é muito manipulado, né? E vão ficar cicatrizes físicas e psicológicas. Pois é. Olhando para isso, né? Quando a gente fala assim, paciente com câncer, a gente pensa quimioterapia. Vai perder o cabelo, vai ficar com aquela cor de doente. Isso, sim, isso acontece. Mas tem muito mais coisas que não aparecem e que às vezes não é... Hoje é mais comentado, hoje tem acesso a essas informações, mas acontecem outras coisas. Né? Você tem uma neuropatia, eu tenho neuropatia, eu não sinto meus dedos da mão e nem dos pés. Então, eu não posso dirigir fora da minha cidade. Eu só dirijo dentro da cidade, porque minha cidade é pequena, 6.000 habitantes, é uma cidade de primeira. Se tu botar a segunda, tu tá fora dela.
né? Engatou a segunda, já saiu. Então, é uma cidade pequena. Eu consigo ir na padaria, no mercado, na farmácia e chegar em casa, sem atropelar ninguém. Mas se eu tivesse uma cidade grande, já não. A atenção, toda essa questão, eu não poderia. Então, tem isso, né? Você tem que lidar com uma neuropatia. A tampinha da garrafa. Várias vezes essa tampinha se foi, porque não sinto. A tarraxa do brinco, né? E aí você quer que a mulher coloque um brinco, mas ela não consegue botar, ou ela não tem alguém para ajudar, né? E aí faz o dia da beleza na rede, beleza? Eu apoio, tá tudo certo. Mas depois disso, outra, não é todo o creme que a gente pode passar no nosso corpo. Não é, gente. Então não vai dar creme, não vai dar batom, não é todo o perfume que a gente consegue passar. Por quê? Porque é químico. Quimioterapia é químico. O meu corpo transpira química. O meu suor é químico. A minha urina é química. Minhas fezes são química. Minha saliva é químico. Todas as mucosas, todas as partes lubrificadas, úmidas no meu corpo são químicas. E ninguém fala. Eu tenho o lençol, o pijama na minha casa, mancha. Mancha porque é um suor químico. Então, assim, é isso que a gente tem que olhar. O que não aparece, e aí a gente às vezes não entende ou não sabe e quer fazer com a boa vontade que nós temos, com todo o amor e o carinho. Mas a gente precisa entender um pouquinho disso. Eu não tive rachaduras nos pés, mas a gente sabe que tem muita rachadura. A pele escama, não adianta passar creme, alguns cremes que eu posso passar. Então, tem a questão dos dentes. Meus dentes quebram por qualquer coisa, então eu tenho que ir muito no dentista. Eu faço laser na boca, eu não tenho mucosite, mas a gente sabe que tem pacientes que a mucosite em grau severo leva a óbito. A pessoa não consegue engolir a própria saliva, não consegue comer. É sério, gente. Então, assim, a quimioterapia ela traz algo muito bom. Ela é uma bomba, bombástica, mas ela traz essas coisas assim preocupantes, porque a gente tem que conviver com isso e nem sempre a paciente vai dizer para vocês. Eu não tenho problema em falar. E eu acho que hoje a doença ela não veio por quê, ela veio para quê. A doença veio para me ensinar e veio para ser a voz de algumas mulheres que não conseguem falar. Eu, nesse 1 ano e 4 meses de doença, eu servi de muito apoio para muita gente que lê as minhas postagens, que lê os meus textos no meu Instagram e que me seguem e que dizem, olha, eu leio para o meu pai ou eu leio para minha mãe os teus textos. Serve, ele me diz, ele balança com a cabeça o que tu está escrevendo lá, que acontece com ele isso também. E nós, família, estamos começando a entender essa doença por meio de você. Então, eu tenho um propósito. Essa doença veio para me ensinar. Ela veio para me mostrar, veio para me transformar. Veio transformar o meu corpo. Eu tenho um corpo cheio de cicatriz. Ele é manipulado toda semana, porque eu tenho que fazer os exames para saber se eu consigo fazer a quimioterapia. E aí vem a dúvida, e se? E se? E será que eu consigo fazer a quimioterapia? E como que vai estar esse exame? Então, eu tenho que ter todo um cuidado antes. O cuidado com a minha mente, o cuidado com o meu corpo, o cuidado com o meu espírito. Eu já tinha uma espiritualidade antes do diagnóstico. E que ela se intensivou mais após o diagnóstico. Porque eu fui buscar essas terapias alternativas. E que estão me mostrando um outro caminho. Estão me ensinando outras coisas. Eu uso as terapias integrativas, o reiki, e a minha médica, os meus cirurgiões oncológicos apoiam. Eu usei na clínica a aurícula, me ajudou muito nas náuseas, vômito. Então, eu uso a acupuntura. Então, eu faço uso disso, que ajuda muito. E essa transformação do meu corpo, da minha nova vida, que eu digo que é uma nova vida, e eu tenho uma frase que eu digo que o câncer é abrir espaço para a vida entrar, porque foi isso que aconteceu comigo. A vida entrou.
numa vida que eu escutei a frase hoje ali, que o que morre dentro da gente. Né? Eu vi que muita coisa estava morto dentro de mim. E o câncer veio para dar a cartada final. Mas aí eu, não quero. Eu quero viver. E essa transformação está vindo num aprendizado, num olhar para mim. Para olhar para isso, para aprender com isso. Com todas essas questões que eu tenho no meu corpo. Né? Meu cabelo, eu perdi, eu tenho 30% só do meu cabelo. Né? Tenho questões que, a semana que eu faço quimioterapia, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Então, eu tenho que me recolher, eu preciso parar, eu preciso dizer não aos meus compromissos. Mas a semana que eu não estou de quimioterapia, eu digo que é a semana de loquear, que é a semana que eu não paro em casa. Eu estou em todos os grupos. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Se não fosse a rede feminina, eu não sei o que seria de mim. Porque eu vou lá, eu estou entre iguais, eu converso com elas, então nós estamos num grupo entre iguais e nós nos apoiamos uma a outra. Fazemos o nosso artesanato, vamos na fisioterapia, tem a psicóloga, no caso eu tenho a psicóloga particular, então não uso da rede, mas elas vão. Né? Então a gente usa todos os serviços da rede. E quando eu vou lá, eu volto, nossa, preenchida, cheia. A gente dá risada, a gente chora junto, a gente se apoia, a gente conversa, porque ali eu sou a paciente. Né? E daí tu diz assim, não, Jaque, mas para ti é fácil, tu é psicóloga. Não, não foi o meu CRP que adoeceu, não foi meu diploma que adoeceu. Foi a mulher, foi a mãe, foi a filha, foi a irmã, foi a melhor amiga, foi a voluntária, foi a profissional que adoeceu. Né? Não é para mim é fácil, mas não é fácil. Eu choro, eu tenho meus dias que eu não falo, que eu não chamo ninguém, né, Silvana, que eu não converso, não puxo ninguém, né, Sônia, para conversar. Então, eu fico no meu cantinho. E elas puxam. Eu tive vários momentos assim que, no começo, eu não recebia visita e a rede, as voluntárias me mandavam um áudio. Né? Então, aqui, eu estava lá sozinha, porque todo mundo trabalhando, e, naquele momento, alguém lembrou de mim. Poxa, abrir aquele áudio e escutar, aquilo me dava uma força enorme de seguir em frente. Né? Então, assim, alguém lembrou de mim. E isso é importante. Isso a rede faz. E não tem outra instituição. Tem as ONGs todas, mas o terceiro setor faz isso porque a unidade básica não tem perna para isso. Não tem. Não tem outra instituição. Na minha cidade, agora falando da minha cidade, Caibi, não tem outra instituição lá que faça esse trabalho. É só nós. Então, isso para mim foi fundamental. Foi assim o pontapé que eu precisava. Poxa, eu sou importante para alguém. Então, é aqui. E é isso que a gente precisa fazer. Se você não é voluntário, ou se você é voluntária, e você conhece alguém que está passando por essa caminhada tortuosa, faça isso. Usa o teu indicador para gravar um áudio para essa pessoa. Isso faz toda a diferença. E transforma a dor em amor. Porque qual que é a maior dor? Não tem máquina para medir dor. Tem máquina para medir um monte de coisa. Mas dor não tem. Porque a maior dor é a dor que você sente. É a tua dor. Eu tenho a minha dor. Você tem a tua dor. E dor não se compara, se respeita. É isso que nós temos que ter olhar para a dor, transformar ela em algo leve, amoroso. Olha, estou aqui pensando em você, pensei em você, estou emanando energia boa para você, energia positiva, quero te ver bem, sabe? É isso aí. Vocês não têm ideia o que mexe dentro da gente, sabe? Porque você ouve aquilo e aquilo vai dentro de ti, parece que vai lá na doença assim e diminui ela, sabe? Porque esses são elixirs de cura. Você mandar um áudio para uma pessoa que está precisando. É uma gotinha. As gotinhas que eu digo, gotinhas de vida, gotinhas de Deus que eu recebo
a cada 15 dias, mas essas mensagens, esse trabalho, são gotinhas. E que elevam a gente, que faz a gente olhar para a vida, querer viver. Né? Tirar o pijama e botar uma roupa para ficar dentro de casa. Né? Ter alegria, sorrir. É isso que é importante. Nesse momento, para mim, a Rede Feminina foi fundamental. Eu tenho outros grupos, eu tenho grupo de amigas, eu tenho outros grupos que eu participo, mas a rede foi fundamental nesse processo comigo. De trazer uma florzinha, né? De trazer uma fruta, de trazer uma água de coco, né? Para me hidratar. Então, esse olhar, ele não tem preço, ele tem valor. Né? Muito bem. E quando você fala desse cuidado todo que o voluntariado tem contigo, Jaque, e ouvindo tudo que a gente já ouviu sobre cuidados, sobre ser cuidado, quem te cuida, e seja na Rede Feminina ou seja noutra instituição que cuida, eu fico pensando, e antes quem disse assim, e quem é que cuida dos profissionais da área da saúde, né? Então, Cristina, eu queria te perguntar com relação a cuidar de quem cuida, né? As suas voluntárias, as suas 6.000 voluntárias, né? Em torno de 6.000 voluntárias do estado de Santa Catarina, o que a Rede Feminina tem feito para valorizar o trabalho desse voluntariado que está aqui nos assistindo e que está em casa nos assistindo e mandando mensagem dizendo que vocês são maravilhosas, os parabéns, falando pacientes dizendo que foram acolhidas, que é isso aí mesmo que a Jaque está falando, é o que elas sentem e que elas estão lá torcendo por você também, Jaque. Então, diz para nós aí, Cristina. Cuidar de quem cuida foi um lema que eu usei da minha gestão, porque eu senti a necessidade das voluntárias serem acarinhadas, das voluntárias de receberem informações, das voluntárias serem valorizadas, porque a voluntária ela faz o seu trabalho gratuito. Ela está lá porque ela gosta, porque ela tem amor. Porque não é qualquer um que pode ser voluntário, não é qualquer um, eu vou ser voluntária e pronto. Não é? A gente sabe. Então, foi com esse olhar, a gente contratou uma psicóloga, eu só vou contar para o Blumenau, mas eu sei que outras redes fazem. E aí, essa psicóloga, ela fez um encontro semanal falando de gestão de pessoas. E aí, o que ela fazia? Ela conversava com cada uma e cada uma tinha que falar de si. Isso é difícil? Cada um dizer o que gosta, o que não gosta, porque nunca ninguém pergunta. A gente sempre faz para os outros, mas ninguém faz pela gente. Tá? Então, quando a voluntária está lá, a gente tem que receber com carinho, amor, porque ela está lá porque a gente, né, como eu digo assim, a gente doa, mas a gente também quer. E a gente se transforma. Tá? Então, isso, qualquer local, qualquer assim, bom dia, como vai? Que bom que você veio, como você está? Tá? Não é só com a paciente, com a voluntária também. Então, eu sei que assim, esses encontros regionais, a maioria das palestras são voltadas para as voluntárias, principalmente de motivação e também de informação, porque a gente precisa saber. E o TJCC, eu já frequento há 5 anos, eu sempre saio daqui aprendendo alguma coisa, tá? Porque a gente assimila para a nossa vida, porque nós precisamos ser acarinhada, e também para fazer um trabalho de amor. Então, essas presidentes que fazem esse trabalho, que estão à frente da sua rede, com a diretoria, com as burocracias, com a administração, mas ela também tem que ter um olhar para a voluntária, porque a rede só existe se tiver voluntária, porque se não tiver voluntária, não adianta. Tá? A gente pode ter os profissionais, os pacientes, mas o mais importante é a voluntária. Então, esse olhar de cuidado, esse olhar de amor é muito importante.
Vocês podem fazer perguntas por QR Code, que fica aqui na tela. E vocês aí de casa também podem continuar fazendo as perguntas de vocês através do chat que eles passam aqui para a gente, tá bom? E eu vou começar a introduzir, nós já estamos nos encaminhando para o final, né? Teria muito assunto para falar, mas ficamos dentro do tempo. E eu quero passar para a Sônia aqui uma pergunta que está sendo feita sobre grupos de apoio. Os grupos de apoio para os pacientes fortalecem os laços e ajudam nessa caminhada do tratamento? Com certeza. É isso que eu falei antes, né? Que se criam laços e esses laços se fortalecem de uma forma que se cria uma amizade muito grande. E eu quero também acrescentar mais o trabalho que a rede faz das voluntárias que acompanham as pacientes para fazer o tratamento, né? Que leva as pacientes até outras cidades, né? Com o automóvel da rede, e que acompanham essa paciente na consulta, na rádio, na quimioterapia, né? E depois elas oferecem um almoço, oferecem um lanche e levam-a de volta para casa. Eu fiz questão de lembrar porque isso é muito importante. E, geralmente, são voluntárias que são motoristas, e é uma responsabilidade muito grande que elas têm, né? Outras redes fazem um trabalho maravilhoso dentro do hospital, né? Várias cidades aqui que têm um grupo de acolhimento, que recebem as pacientes que vêm de outras cidades, né? Fazer o tratamento quando é um hospital regional, né? Que acolhe essa paciente, que oferece um kit de lanche, água de coco, né, que é tão importante, várias outras coisas assim que elas oferecem, mas principalmente o amor, o carinho, né, o abraço e de estar ali junto, né, que é o mais importante. Então, sim, né, se cria um grande laço, e esse laço ele fica para sempre, né? Porque ele gera toda a qualidade de vida para essa paciente, ajuda muito ela nessa caminhada, e ela se sente principalmente amada, né? Isso que é o mais importante. Ela se sente amada por nós, voluntárias, profissionais da saúde, toda a nossa equipe que nós oferecemos. Nós temos também no estado uma casa de apoio que atende crianças que têm câncer, né? Que tem um hospital regional, que vem pacientes fora da cidade e que precisam passar alguns dias por causa do tratamento, e elas ficam nessa casa de apoio. E essa casa de apoio, ela quem cuida dessa casa de apoio é a Rede Feminina da cidade de Chapecó, né? Que faz um trabalho maravilhoso, que acolhe essas mulheres e crianças que passam ali, que dormem, né? Tem um dormitório para elas, para um acompanhante, e também almoço, jantar, né? Então, o banho. Olha só, gente, que importante isso. Essa paciente, ela tem um local para ficar, né? Que trabalho maravilhoso. Então, assim, que bom que a gente tem essa oportunidade de estar aqui no TJCC, de estar falando só um pouquinho do nosso trabalho que nós fizemos em Santa Catarina através das redes femininas de combate ao câncer, né? E eu estou muito feliz também de ver muitas voluntárias aqui, presidentes, né, de várias cidades, e o parabéns vai para vocês, porque são vocês que fazem isso, né, que acolhem esse paciente. Que ajudam, só complementando, que ajudam a cada dia salvar vidas, porque esse é o nosso propósito, salvar vidas e fazer que esse paciente tenha cada vez mais qualidade de vida, porque a gente viu a Jaque, tudo que ela colocou aqui, tudo que ela está vivendo. Então,
muitas vezes, para nós, não é muito que a gente faz. A gente acha que é pouco. Mas para ela é muito, para essa paciente é muito. Então, gente, parabéns, é para todos nós, tá? Salva de palmas é para todos nós. É exatamente isso, e esse sentimento de trabalhar no voluntariado da sua cidade, seja na instituição que for, para ajudar. Porque eu sempre digo que a gente não vem nesse mundo, pelo menos eu não vim, no mundo para fazer peso. Eu vim para fazer a diferença. E eu acho que cada um que faz trabalho voluntário pensa dessa forma. E eu digo que quando chegar a minha hora de partir, talvez antes, né, do primeiro da fila, não se sabe, né? Se eu tiver ajudado somente uma mulher, vai ter valido a pena, né? Porque eu acho que essa é a nossa missão. O que a gente faz tem valor. E aí eu já puxo um gancho e vou me dar o direito de responder essa questão, porque além de voluntária e secretária estadual da Rede Feminina, eu também sou advogada da Rede Feminina de todo o estado. E tem uma pergunta que vem aqui para nós que diz assim: como o poder público pode contribuir e garantir que esse trabalho da rede continue? Pois depende muito de recursos para a continuidade do trabalho tão maravilhoso que é desenvolvido por todo o país. Bem, a gente sabe que, e é importante que o poder público veja dessa forma. Como eu falei antes, nós trabalhamos por amor. Imaginem vocês que nós temos em Santa Catarina em torno de 6 mil voluntários. Se nós colocarmos um preço médio, e aí nós temos que colocar de vários preços, né? Nós temos que colocar um preço, se todas essas 6 mil voluntárias, ou voluntárias e voluntários, porque temos homens hoje também, fossem remunerados. Vamos colocar por um salário, tem umas que são secretária, outras são chefe de recursos humanos, porque gerem uma entidade que tem, às vezes, 50, 70, 100 voluntários, 150 voluntários, né? Então, isso tudo teria que ter um preço, se fosse no poder público, se fosse no SUS, na rede pública de saúde. Então, multiplica esses 6 mil, vamos colocar ali. Nós temos médicos, nós temos dentista, nós temos psicólogas, nós temos fisioterapeutas, enfim, terapias alternativas, professor de natação, professor de educação física, funcionários de escritório, nós temos N situações. Vamos colocar um preço médio de 3 mil reais, uns a mais, um a menos. Vamos colocar 3 mil, pessoal. Aqui, fazer uma conta super rápida. Mas vão dizer assim, mas a maioria, digamos, seria funcionário de chão de fábrica. Ok, mas tem os encargos, lembrem-se disso. Então, vamos colocar uma média de 3 mil por funcionário, vezes 6 mil. 3 vezes 6, 18. Nós teríamos uma despesa no estado de Santa Catarina de 1.800.000 mês. É isso, né? Se eu ainda sei fazer matemática. 1.800.000 mês que o poder público deixa de gastar num valor médio, certo? Isso pode ser feito em qualquer uma das redes de vocês. Isso é o que o poder público tem que ver. Porque eles podem nos ajudar, sim. Porque se eles nos ajudarem com um termo de fomento, uma parceria, um valor ali de 5, de 10 mil, de 20, de 30, enfim, tudo dentro da sua possibilidade, daquilo que é possível. A gente pode contratar uma funcionária a mais, uma enfermeira a mais para fazer mais preventivos fora do horário que o posto de saúde funciona. Sábado, domingo, à noite, como acontece em muitas redes, porque, gente, tem mulher que não faz exame preventivo, porque se sair do seu trabalho, perde o direito ao vale alimentação. Ela recebe o atestado? Sim, recebe, mas vocês sabem que o vale alimentação é pago por funcionário 100%. E é culpa do empresário? Não, é culpa da lei que diz isso. Então, elas deixam de fazer o preventivo e acabam, às vezes, deixando de ver o que é aquele nódulo que ela está sentindo ou aquele desconforto, porque nunca tem tempo e porque não quer perder o vale alimentação. Tá? Então, o poder público, se ele analisar que isso, no seu município,
é o que ele deixa de gastar, que a rede faz, ele pode nos ajudar, né? Seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal. Hoje, no nosso estado, nós conseguimos colocar na lei estadual, nós temos que as redes femininas podem receber repasse diretamente do governo do estado. Então, outras instituições também podem pleitear isso nos seus estados, né? Para colocar isso, porque a nível de município é muito mais fácil, né, de colocar e fazer esses termos de fomento e parceria. Mas pasmem que ainda hoje existem gestores que não acreditam nesse trabalho e acham que são um grupo de luluzinha que se reúnem para tomar chá e café, tá? E não querem nem escutar o que a gente tem para dizer e não querem olhar os números que a gente mostra do trabalho que a gente faz. Então, é importante que os gestores abram as suas mentes para conhecer o trabalho de todo o terceiro setor, não só das redes femininas, para que a gente possa, unidos e imbuídos do mesmo sentimento de amor pelo outro ser humano, fazer mais e melhor do que o que a gente já vem fazendo. E a gente está indo muito para o finalzinho e é uma pena, nós vamos pular várias etapas aqui, né? Porque como a gente achava que ia até sobrar tempo, mas está faltando muito, a gente teria muita coisa para perguntar, né? Mas vamos fazer um fechamento bacana aqui. E, doutora Fabrícia, um sonho da doutora. Acho que um sonho seria a gente poder falar mais abertamente sobre a vida com e durante e após o câncer, né? Que a gente consiga falar com mais clareza, né? Por mais jaques que trazem pontos sensíveis e reais, né? E que a gente consiga compartilhar isso de forma clara, quebrar tabu e poder juntos achar soluções, né? Cristina, como representante de todo esse voluntariado, né, do estado de Santa Catarina, qual é o seu desejo para um futuro dessas voluntárias? Olha, eu gostaria que continuasse esse trabalho de amor, que viesse mais pessoas com garra, determinação, para continuar esse trabalho, porque nós já fizemos a nossa parte, mas precisa continuar. E que haja pessoas com essa determinação, essa vontade, esse carinho, que é muito importante. Sônia, um sonho teu como voluntária e como mulher? Tem vários, né? Mas eu quero direcionar os pacientes oncológicos. Não precisa nem ter mais leis, né, que é em prol aos pacientes, mas que essas que existem, que sejam cumpridas. Jaque, que é o futuro para você? Agora sim, né? Pegou. Então, eu me tornei vovó hoje, né, gente? E enquanto a monja falava, olha o quanto esse bebê é abençoado. Né? Então, assim, olhando, eu quero que o Breno, ele não precisa... Que ele possa dizer que a vovó dele lutou, né? A ciência evoluiu num passo que encontrou a droga que precisava para curar a avó dele. Esse é o meu sonho de futuro, né? Que a gente não tenha mais que esperar tanto por uma droga, não é remédio, né? Os médicos falam droga, mas que essa droga venha, que a gente tenha incentivo à pesquisa, que venha mais pesquisadores, para que a gente consiga dizer que a gente evoluiu e que temos drogas para várias patologias e que a vovó dele hoje tem um câncer grave que ainda as drogas não chegaram para a cura,
mas que ele possa dizer, não, hoje tem a droga para cura do que minha vovó tem. Esse é o meu desejo. E para encerrar esse painel, a gente quer apresentar um vídeo para vocês, bem curtinho, mostrando alguns pedacinhos do trabalho que é desenvolvido no nosso estado. Tá, gente? Tá, pessoal? Isso aí é a nossa rede feminina. É a nossa rede de amor. Eu quero parabenizar todas as presidentes, todas as voluntárias que fazem esse trabalho, que nós fizemos a diferença na vida das pessoas. E vocês podem ver pelo Fold o trabalho maravilhoso que vocês fazem com essas pacientes. Obrigada. Então, dessa forma, e com esse vídeo lindo, e com essas minhas painelistas lindas, e com todas vocês aqui presencial e as que estão nos assistindo online, nós agradecemos a presença de todos e desejamos que voltem para suas casas com muita saúde e muito amor.